Olá, garotos, bom dia. Estou aqui mais uma vez nessa web transmissão para poder falar um pouquinho para vocês, na verdade, de dois assuntos, tá? Eu quero falar sobre posição de retas, relativa entre duas retas do mesmo plano, e quero falar um pouquinho da questão dos números complexos, tá? Conforme nós conversamos ontem, eu dizia para vocês, eu dava o exemplo da régua, em que a gente vai imaginar a régua, a parte de cima, a parte de baixo, e ver que essas duas partes elas têm exatamente a mesma medida entre um e outro. E que se eu considero isso aqui como uma reta, isso aqui como outra, eu vou enxergá-las como retas paralelas, o que é uma verdade, tá? Então, assim, quando eu for trabalhar com posição relativa de duas retas, no mesmo plano, eu só tenho duas circunstâncias. Ou as retas são paralelas, ou as retas são concorrentes. Então, o que é que eu vou observar? Primeira coisa, dentro da geometria analítica, vocês já viram que uma reta, quando está situada dentro do plano cartesiano, eu posso apresentar de duas maneiras. Ou através de uma equação geral, ou através de uma equação reduzida. A equação geral, eu terei todos os termos antes da igualdade, e depois da igualdade de forma isolada, o zero. Então eu tenho, por exemplo, ax mais by mais c igual a zero, isso aqui é uma equação geral. Da equação geral é possível eu chegar a uma equação reduzida. Por exemplo, se eu fizer ax mais by mais c igual a zero, meu by igual a menos ax menos c, está positivo antes da igualdade, eu levo negativo, mais c positivo eu levo negativo, e se eu divido tudo por b, porque o b está multiplicando, menos ax dividido por b, menos c dividido por b, isto aqui é a minha equação reduzida, tá? Para não ficar uma coisa assim feia, esquisita, eu vou pegar isso aqui e chamo de m, mais o menos c sobre b, eu estou chamando de n. Detalhe, estes meus m e n, da minha equação geral, que eu cheguei à equação reduzida, m e n são coeficientes. Eu ia até pagar, mas vou resolver deixar por enquanto. Tá? M e n são coeficientes. Detalhe para o m, vou chamá-lo de coeficiente angular. Coeficiente angular m, graficamente falando, dentro do eixo coordenadas cartesiano, é o ponto em que a reta toca o eixo das abscissas, toca o eixo x. O n é o ponto que a minha reta toca o eixo das ordenadas, ou seja, toca o eixo y. Meus amores, prestem atenção. Eu tenho aqui três retas, R, S e T. E nessas retas, a reta T, por exemplo, ela encosta aqui no eixo X, passando pelo ponto A. A reta S passa pelos pontos B e A, e a minha reta R toca apenas o ponto B. Tá? É bem verdade que ela concorre com T no ponto que eu chamarei de C. Mas o que eu quero aqui é o seguinte, observar a posição das retas. As retas, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Inclusive, vou aproveitar a ocasião e fazer o seguinte. Vou fazer de forma pontilhada uma reta que eu estarei aqui chamando aqui a retinha, a setinha só para indicar a infinitude dela, tá? O que eu desenho de verdade aqui, a imagem da reta é apenas um segmento, é impossível fazer uma reta em qualquer que seja o plano, porque reta é ente intuitivo e infinito, tá? Não tem nem começo nem fim. Então, vamos chamar essa retinha aqui de W. W e S são retas paralelas. Por que elas são paralelas? Não é exatamente que ela não se toca.
E lógico também, e é por isso. Elas são paralelas porque elas têm obrigatoriamente a mesma inclinação. Elas só não se encostam por isso. Porque elas têm a mesma inclinação. Por exemplo, eu tenho esta reta, estou chamando essa reta para, na verdade, dizer que tenho duas. Em homenagem ao Edvanzinho lindo e gostoso, eu tenho deste lado a reta E, deste lado a reta S. Imaginemos que aqui ela está perpendicular, está a 90 graus. A minha reta E, eu inclinei, por exemplo, 45 graus. Na hora que eu inclino 45 graus, a minha reta E, a minha reta S foi inclinada exatamente da mesma forma. Então, por que elas são paralelas? Por causa do ângulo de inclinação que eu vou ter nessas mesmas retas com o chamado eixo das abscissas, com o eixo X. Então, o que eu faço com E, eu faço com S. Então, vamos lá. Onde é que eu quero chegar? Vamos supor a reta S. A reta S, ela toca a reta T no ponto A. Toca uma vez. A reta T toca a reta W no ponto D. Se toca uma vez, eu vou chamar de concorrente. Por quê? Porque vão ter ângulos de inclinações diferentes. Então, eu tenho a reta R. A reta R concorre com S no ponto B, concorre com a reta T no ponto C, concorre com a reta W no ponto E. E a mesma quando eu faço análise com a reta T. Ela concorre, o que é isso? Ela encosta, ela se encontra. Tá? Ela se encontra com a reta W no ponto D, se encontra com a reta R no ponto C, ela concorre com a reta S no ponto A. Então, assim, não de forma prática, né? Não se encostam de jeito nenhum, são paralelas. Tá? Se elas são paralelas, possuem ângulos de inclinações iguais. Se elas são concorrentes, significa assim, eu tenho aqui uma reta A, eu tenho aqui uma reta B, e elas não são paralelas. Por quê? Nesse caso, tem ângulo de inclinação diferente. Se eu continuar aqui essa brincadeira, vai ter um momento que elas vão fazer isso. Tá? Então, vamos lá. Para que eu possa entender este ângulo de inclinação, vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha reta S e considerar isso aqui. Este segmento de reta. O detalhe é que esse segmento de reta toca o eixo das abscissas aqui e o das ordenadas aqui. Aqui eu tenho um segmento do eixo das abscissas e aqui eu tenho um segmento do eixo das ordenadas. Que figurinha é essa que eu acabei de observar? Começa com tri e termina com ângulo. Muito bem, garoto. Adivinhou aí? Triângulo. Né? Beleza. Nesse triângulo, é um triângulo que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo que está encostando no eixo das abscissas no ângulo θ. Então, olhemos aqui. Eu tenho um ângulo θ, eu tenho um triângulo retângulo, e neste triângulo retângulo, eu tenho, em relação a θ, cateto oposto e cateto adjacente. O que foi que eu tinha dito do coeficiente angular? Graficamente, é o ponto que ele encosta no eixo das abscissas, é a tangente do ângulo formado. Ora, se eu pego θ, observe isso aqui é cateto oposto, isso aqui é cateto adjacente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, na relação trigonométrica do triângulo retângulo, só tem um único nome, que começa com tan, que termina
termina com gente. Muito bem, garoto, adivinhou? De novo, é a tangente, tá? Então, a minha tangente de θ vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Gente, dá uma olhadinha, ó. Eu vou até apagar aqui com a mão mesmo. Isso aqui eu vou chamar de ΔY, porque é variação de y, tá? De um y1 para um y2. Isto aqui eu vou chamar de ΔX. Tangente de θ, ΔY sobre ΔX. Variação de y sobre variação de x. Então, vamos lá. De forma bem prática. A minha inclinação, ela é igual à tangente. Tá? Ela é numericamente igual à tangente de θ. Então, para que eu possa entender isto, eu tenho que lembrar dos arcos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus, cujas tangentes são raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz quadrada de 3. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque quando eu tiver duas retas, obrigatoriamente eu estarei trabalhando com dois coeficientes angulares. E me interessa dizer que quando as retas forem paralelas, terão coeficientes angulares iguais. Quando as retas forem concorrentes, terão coeficientes angulares diferentes. Ora, bem aqui, rapidinho. Se eu tenho retas concorrentes, suponha duas retas R e S, coeficientes angulares diferentes. Retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Mas nós pensamos duas coisas. Primeiro, que as retas paralelas, elas vão se dividir em dois grupos. Paralelas distintas e paralelas coincidentes. Nas paralelas coincidentes, os coeficientes angulares das duas são iguais, os coeficientes lineares das duas também são iguais. Nas paralelas distintas, os coeficientes angulares serão iguais, mas os angulares serão diferentes. E a segunda coisa, qual é? Que quando eu tiver retas concorrentes, essas concorrem num único ponto. Então, por exemplo, eu tenho um eixo de coordenadas cartesianas e esse eixo de coordenadas cartesiano se encontram através de eixos perpendiculares. Ou seja, se encontram uma concorrência num único ponto. Se encontram em um único ponto, são o quê? Exatamente, são concorrentes. São concorrentes, mas formando quatro ângulos retos. Ou seja, são retas concorrentes perpendiculares. E qual é o detalhe para as retas perpendiculares? As retas perpendiculares têm produto de coeficientes angulares igual a menos 1. Ou seja, MR igual a menos 1 sobre MS. E aquilo que eu dizia, produto dos coeficientes angulares é o quê? Negativo, é menos 1 negativo, lógico. Se é menos é porque é negativo, né? Então, MR vezes MS igual a menos 1. De forma, aqui para eu fechar esse assunto, tá? Retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Retas concorrentes, coeficientes angulares diferentes. E se elas forem perpendiculares? O produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Tranquilo? Então, já continuamos. E aqui eu vou pedir licença para mudar de assunto, que nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia dos números complexos. Tranquilo? A gente continua imediatamente já.
Continuando, tá? Eu disse que eu dividi a aula em duas partes. Uma que eu ia colocar a equação da reta e a outra eu ia falar um pouquinho sobre números complexos. Primeira coisa, vamos entender que os números complexos, eles surgem para resolver a nossa ideia de números números negativos que não têm raiz quadrada, por exemplo, no campo dos reais, tá? Então, assim, a grande brincadeira daqui é o surgimento da unidade imaginária. Então, eu vou ter um número complexo Z igual a mais BI, inclusive eu vou aproveitar a ocasião para lembrar que o número complexo ele apresentar-se-á de duas formas, ou na forma algébrica ou na forma trigonométrica. Se eu tenho eixo coordenadas cartesiano, por exemplo, eu tenho o eixo real, que é o eixo na trigonometria, é o eixo dos cossenos. Eu tenho o eixo imaginário, o eixo das ordenadas, que lá na trigonometria vai ser para mim o eixo dos senos. Ora, nesse caso, o meu A eu vou chamar de unidade real e o meu B eu vou chamar de unidade imaginária. O que é que eu vou observar? Pelo gráfico eu pego direto. Tá? Meu número complexo Z vai ser igual a 3 mais 5i. Beleza. Nós já vimos, inclusive vocês viram comigo mesmo, o surgimento da unidade imaginária e quando nós fizemos soma, subtração, conjugado, divisão e multiplicação de números complexos. Nós vimos ainda que os números complexos, a unidade imaginária, a potência de i, ela é periódica, se repetindo a cada 4. Ou seja, se eu pego i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, o que é que eu tenho que saber de potência de i? Apenas isso aqui. Porque todos os outros resultados, eles são cíclicos. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, a unidade imaginária ao quadrado é menos 1 e o i ao cubo é igual a menos i. De modo que eu terei i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8, i elevado a 9, i elevado a 10 e assim por diante. De modo que eu só tenho esses 4 valores, tanto é que eu disse, qualquer potência de i divida por 4, fique com o resto da divisão, que é o que, na prática, de verdade, é o que nos interessa. Então, beleza. Depois de estudado isso, nós temos que nos lembrar que nós vamos ter 2 elementos. Tá? Se eu tenho a forma algébrica, o meu número complexo, Z, vai ser ρ cosseno de θ mais I seno de θ. E aí, quando eu falo em ρ cosseno de θ, seno de θ, acredite, eu não estou batendo em uma outra porta a não ser na porta da nossa amiga trigonometria. Exatamente. Aquele lá do ciclo trigonométrico, amiguinho, que lá no primeiro ano eu disse assim, gente, se tem uma coisa que eu vou precisar de vocês, é que vocês deem conta do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele se divide em 4 partes. Cada uma dessas partes eu chamarei de quadrante. Me dê só um instantinho, enquanto eu pegar aqui um CD. Exatamente, um CD mesmo. Tá? Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eixo vertical. Eixo horizontal. Lembrando, eixo dos cossenos e eixo dos senos. Ora, material didático alternativo.
hoje obsoleto. Na prática, eu vou desenhar obsoleto para a sua, né, amigo? Porque a gente aqui ainda usa. Na verdade, deixei meu transferidor na escola, tá? Então, meus amores, olha aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Não esqueçam, tá? Bem aqui eu tenho seno, cosseno e tangente positivo. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno e tangente negativo. Mas com aqui, nesta parte da matemática, só vai nos interessar o seno e também vai nos interessar o cosseno. Vamos fazer de forma bem prática. Seno, cosseno. Seno, cosseno. Vamos lá. Quadrantes ímpares. Sinais iguais, porém opostos. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, negativos. Quadrantes pares. Sinais contrários e opostos. Seno positivo, cosseno negativo, não são opostos? Então, seno negativo, cosseno positivo. Por que eu estou falando isso? Para lembrar da simetria. Um arco de 30 graus, por exemplo, o seno do 30 graus é positivo aqui, vai ser o mesmo valor em módulo, porém negativo. Seno de 30 graus é 1/2 no primeiro quadrante. Então, o terceiro ele vai ser menos 1/2. Tá? E no terceiro quadrante ele não é 30 graus. Ele é 210, porque é quanto passa de 180. Seno de 30 graus, seno de 150 graus, seno de 210, seno de 330. 45 graus. 45, aqui vai ser 135, 225, 315. 60 graus. 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Tranquilo? E nós vamos trabalhar com a ideia da simetria. Seno positivo ou negativo, cosseno positivo ou negativo. Então, eu vou me lembrar, na verdade, do eixo de coordenado cartesiano com a circunferência trigonométrica. Aqui eu darei o nome de ciclo trigonométrico. Eu estou dizendo isto porque dentro dos números complexos eu vou trabalhar com a unidade, com a unidade imaginária sim, mas não é isso que eu queria dizer não. Dentro do ciclo, dentro dos números complexos, eu trabalharei com o número complexo de forma algébrica, na forma algébrica, aleluia, Jesus saiu, né? Na forma algébrica e trabalharei com ele também na forma trigonométrica. E é o seguinte, eu tenho aqui dois elementos. Eu tenho o ângulo de inclinação, que eu vou chamar de ρ, tá? Isso aqui, não, desculpa. Eu tenho um ângulo de inclinação, que eu vou chamar de θ, e eu tenho o ρ, que é o meu argumento principal. Para eu trabalhar com a forma trigonométrica, eu tenho que conhecer dois elementos. O argumento principal e o ângulo de inclinação. Tá? Então, assim, eu tenho... Isso aqui eu vou chamar de A, isto aqui eu vou chamar de B. Que figura é esta? Que figura é esta? Começa com tri e termina com ângulo. Triângulo. Triângulo começa com ré e termina com tângulo. Retângulo. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Seno. Ou seja, vamos lá. Primeira coisa. Isso aqui é o meu ρ, não é isso? Que é o módulo, tá? Vamos esquecer desse nome, não. O módulo do complexo
eu vou chamar de ρ. O ângulo θ, que o número complexo, na forma geométrica, trigonométrica, vai fazer com o eixo real, é o meu argumento principal. Tá? Então eu tenho dois elementos, o modo e o argumento principal. O que é que eu vou observar? Que eu vou trabalhar com duas grandezas trigonométricas, o cosseno e o seno. Então, imagine que eu quero trabalhar com cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente a θ dividido por hipotenusa. Ρ, que é o ρ, meu módulo. Seno de θ. Seno de θ, cateto oposto por hipotenusa. De modo que, quando eu for trabalhar com a forma trigonométrica de um número complexo, eu trabalharei com ρ, tá? Esse rhozinho é o argumento, é o módulo, e o meu argumento principal é o ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação ele pode estar em qualquer um dos 4 quadrantes. Ou seja, se eu trabalho, digamos, com 40 graus, vou colocar 45, que é mais um ângulo conhecido nosso. Tá? Se aqui é cosseno de 45, aqui tem que ser obrigatoriamente 45. Não pode ser 45 e 135. Ou é 45 e 45, ou 135 e 135. Tranquilo? Então, preste atenção. Eu só tenho que ter cuidado com aquela informação que em sala de aula eu já tinha conversado com vossas senhorias. Você está 12, 13, 14, dizendo para mim o seguinte: o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante, e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Então, imagine, tá, que eu tenho assim, Z igual a 3, vou facilitar as suas vidas, cosseno de 45 graus, mais seno de 45 graus. Tá? Vamos supor uma situação dessa. Se aqui é 45, aqui não pode ser outro valor. Tem que ser exatamente o mesmo valor. Tá? Tanto é que eu só tenho que ter cuidado com isso aqui. Tá? Imaginemos, né, que eu tenha 5π sobre 4 aqui, 5π sobre 4 aqui. Eu tenho que converter o meu π em graus para saber de qual arco eu estou falando e observar exatamente através disso em que quadrante eu terei o meu argumento principal. Então, qual é a minha ideia agora? Converter da forma algébrica para a forma trigonométrica. Meus amores, esse material está postado. Acesse lá no YouTube Advance Ebra. Eu postarei esse material como aula do terceiro ano, geometria analítica e número complexo. É bem verdade que daqui a pouco nós vamos aprofundar o assunto, porque não dá para dizer, olha, já aprendi tudo, né? Então, um beijo e até a próxima. Adoro vocês.